Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com os fundadores da Visão de Todos. Sejam bem-vindos. Aqui na minha frente, Dani Mota, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Vai ser um prazer colaborar aqui hoje com vocês. Fábio Neves, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado. E no meu lado aqui, Mário Dotti. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado. Vamos nessa. Hoje o dia vai ser comprido. Como vocês começaram a sociedade de vocês pra gente dar o start aqui no podcast? Já começou? Começou. Eu faço a apresentação depois, pra gente ficar mais livre. Foi uma sociedade de 3 loucos, né? Posso falar assim, né? A gente não se conhecia e então o projeto da Visão de Todos nasceu de uma visão, eu falo bem assim, que foi uma visão que eu tive, eu desenhei. Da Dani que virou a Visão de Todos. Foi a visão da Dani que virou a Visão de Todos, literalmente, eu, né, observando o comportamento dos nossos negócios, da sociedade, era na época de pandemia. E aí, quando eu desenhei, falei, não, eu acho que a gente precisa montar uma ótica. E quando eu desenhei aquele nome, eu falei, isso não é uma ótica, isso é uma rede de óticas. Aí foi quando tudo começou, né? A gente começou a estudar. E aí, eu falei, bom, preciso ver como é que nós vamos fazer isso aqui. Quando eu fui apresentar o projeto para o presidente do Cartão de Todos. E aí, quando eu apresentei o projeto para ele, ele falou, eu também já estou com uma ideia, que é a incubadora de franquias. Eu estou trazendo um projeto para dentro do universo Cartão de Todos. E aí, você chegou na hora certa. Eu falei, que bom, né? Um projeto bom na hora certa. E aí, ele falou, então, ok, você vai ter a oportunidade de fazer a sua inscrição. Aí eu falei, tá bom, então meu projeto é esse aqui. Eu achei que ele ia achar o máximo, né? Porque eu tinha ficado 8 meses estudando o projeto. E ele só virou para mim e falou assim, ok, pode escrever lá. E aí, nisso, ele falou assim, olha, como eu já fazia parte do grupo Cartão de Todos, ele falou assim, vou fazer o seguinte, eu tô montando a comissão de incubadoras e eu quero te convidar para você fazer parte. Eu falei, tá bom. E a gente começou a construir a incubadora de franquias, desde dos contratos jurídicos, né, dos estatutos, como é que ia ser, então nós começamos a construir. E aí chegou o momento... Parecido com um programa de startups, então, ou era de projetos? Exato. Como que estava funcionando esse programa? Da incubadora? Vou falar que é um projeto de startup, né, mas pode ser... Projeto de inovação? De inovação, algo mais de inovação, assim. Uma incubadora, né, então o projeto dele é o quê? Que a gente crescesse o ecossistema do cartão. E o que é o Cartão de Todos, para quem está aterrissando aqui no podcast? O cartão é o maior cartão de desconto do Brasil, o Cartão de Todos. O Cartão de Todos é um cartão de benefícios. Então, ele é saúde, educação e lazer. E o maior benefício carro-chefe dele é a saúde. Ele tem uma parceria grande com a maior rede de clínicas do país, que é a Amor Saúde. E a gente tem ali outras parcerias, como, por exemplo, a Visão de Todos, que são as óticas parceiras do grupo, a Droga Raia, Drogazil, Ultragás, né? Então, a gente tem uma rede de parceiros nacionais e internacionais vinculados a esse ecossistema. E aí, o presidente, Altair de lá, ele falou, olha, então vamos fortalecer o nosso ecossistema. Foi quando foi criado a incubadora de franquias. E a Visão de Todos, ela faz parte dessa incubadora e ela é chamada como uma EPT, que é a Empresa Parceira Tática do Grupo Cartão de Todos. Então, dentre a EPT, tem outras também, de outros segmentos também. E assim, veio o projeto da Visão de Todos e voltando na sociedade, sim, né? Quando eu apresentei o projeto, a gente falou, você vai tem algumas pessoas inscritas, acho interessante a gente também dar a oportunidade para esses inscritos, porque também são franqueados do cartão, pode escolher. E aí a gente falou, eu vou convidar então seu filho para fazer parte comigo aqui desse projeto, você valida? Ele falou, valido. E aí eu falei pro Fábio, ó, a sua missão é trazer
alguém que tenha know-how para dentro desse projeto, porque eu e ele, né, minha formação é jurídica, a formação dele é TI, e ele veio do mercado financeiro, e a gente precisava de uma pessoa que tivesse know-how com ótica. Foi então que ele trouxe o Mário, que também ele não conhecia o Mário, e nem eu conhecia o Mário. E foi, assim, uma grande surpresa. Acho que ele pode contar um pouquinho de como que foi essa aproximação com o Mário aí. Como que foi, Fabião? Você descobriu ele aonde? Assim, achou no LinkedIn, falou pessoas especialistas, como que foi achar? Páginas amarelas? O Mário foi um achado, né? Um literal achado, porque quando eu encontrei o Mário, eu encontrei a história da ótica, né? Não chamando o Mário de velho, mas ele participou, né, de várias startups, ele trabalhou com várias empresas da indústria ótica, e eu tinha recebido um contato, né, de uma pessoa, entrei em contato com ele, e a gente já ficou amigo ali em um minuto de conversa, já entendendo um pouco, né, do negócio. Ele é um cara muito, muito solícito. E o desafio era justamente despertar o interesse nele, né, de iniciar um novo negócio. E eu saí de Minas, a Dani saiu do Rio, a gente veio para São Paulo, fizemos uma reunião com ele, mostramos para ele, né, o tamanho do negócio, das oportunidades, né, e as oportunidades de começar algo novo. E tá rejuvenescido, né? Nós trouxemos muitos anos de idade para ele, né, Mário? Eu faço ideia. Os meus cabelos que eu digo. Mas foi interessante a gente, quando a gente pensa em parar de trabalhar, ver alguém atraído pelo meu modelo de negócio, né, que foi replicado nesse negócio que a gente tem. A própria Corf já era de um negócio que estava em andamento. E aí mudar tudo do dia para a noite. Primeiro, na verdade, fui contratado como consultor, né? Então começou um negócio mais fácil, não é o que é hoje. Então eu tinha que botar o ovo em pé, né? Montar um business plan para fazer o troço funcionar, e dali para frente eles tocavam. Aí 6 meses depois veio o convite, que na verdade eu já estava encantado pelo projeto, acreditava bastante nessa viabilidade de replicar esse modelo de negócio numa escala bastante grande, e está acontecendo, né? Hoje estamos com 95 lojas, 4 anos depois, montadas. Como que é esse modelo de negócio de vocês, assim, pra gente ir pro negócio agora, né? Vocês falaram como vocês começaram, mas você teve essa visão de todos, como que vocês começaram a dar o start ali, para falar, qual o modelo, o que tem nesse mercado de diferente, por que a gente está entrando nessa? Porque parece que tem ótica em tudo que é lugar. Ou não? Qual que foi a sua visão aí, Dani? A visão, o business veio mais do modelo que o Mário já tinha, né? Então, assim, hoje a visão de todos tem um pouco mais, 3 anos e pouco, né? Da parte que nós começamos a expansão, 125 lojas, 95 já implantadas, a ideia é chegar aí aos 100 esse ano. Mas quando a gente nós estávamos dentro de um projeto do Cartão de Todos, que é saúde, que eu falei, né, o carro-chefe é saúde deles. O Cartão de Todos hoje detém 10% da população brasileira. Então, muito focado na classe C e D, né, que é a maior parte aí do nosso país. E o Mário, justamente, ele veio como consultor porque ele já adotava esse modelo, né, bem parecido com o que a gente tinha. E nós pegamos, então, temos uma oportunidade, né? Um oceano azul aqui. A gente precisa ampliar o ecossistema do cartão, ampliar o ecossistema aí de saúde e atender essa classe, né? Também. Porque a gente queria entregar uma saúde de qualidade, mas também queríamos entregar uma experiência para essas pessoas, a classe C e D, que estava aí dentro da base do cartão. Normalmente, quando a gente fala de óculos de grau, o pessoal acha que normalmente é caro, né? Normalmente é uma conta cara. Como vocês conseguem equilibrar os custos, qualidade e a entrega com valor, custo-benefício? Essa pergunta é bem cabida no que diz respeito à ideia
é a gente ter fortes parceiros que promovem um preço mais acessível. E aí a gente consegue manter o ganho da loja, consegue entregar um produto de qualidade, um produto certificado, não só uma certificação, mas uma certificação de origem. O cara ele sabe de onde sai, trabalha com marcas internacionais para poder fazer com que o cara esteja tranquilo com o que ele está comprando. Então é a parceria correta, né? Achar os parceiros certos, né? Sim. Sem os parceiros certos, você não chega no preço. Isso foi pelo seu know-how ou vocês foram ao mercado pesquisar? Como que foi esse processo? Não, no caso, eu trabalhei 20 anos na indústria ótica. Uma indústria ótica alemã, tradicional. E eu sempre tive na cabeça que a melhor coisa que tem é você saber o que você está comprando. E quando eu ponho no Google, eu sei o que eu estou comprando. Né? Eu sei quanto eu estou pagando, eu sei que é preço de mercado, eu sei que eu não estou sendo enganado, e eu sei que pelo certificado que está vindo original, de onde está vindo. Coisas que a grande maioria não tem. Então a gente conseguiu trazer isso para um público que não tinha acesso a esse tipo de produto. E como vocês fazem no dia a dia ali para expansão? Vocês têm as próprias lojas ou clínicas? Como que é essa relação de vocês ali, né? Porque não pode clínica com oftalmo vender, que é venda casada, tem umas regulações. Quem acompanha aqui o podcast já viu esse assunto, a gente falando com o Dr. Ricardo aqui, que é uma aflição dele, ele fala, pô, por que não deixam, cara? Faz total sentido aqui, o médico já tá ali, já entrega pro paciente. Como vocês fazem essas ligações para expandir a rede? A gente tem um caminho, né, que esse caminho é justamente essa parceria com o Cartão de Todos. Então, hoje o Cartão de Todos tem uma capilaridade, né, muito grande dentro do nosso país, né, são mais de 500 unidades, e hoje a gente sempre procura tá direcionando a expansão para essas regiões, né. E realmente hoje a gente não pode ter esse vínculo, né, a gente não pode ter essa venda casada. E a Visão de Todos, ela nada mais é que um braço do Cartão de Todos, né, mais um benefício que o Cartão de Todos ele oferta pro cliente dele. Então, isso nos dá a oportunidade de chegar em locais que, às vezes, a gente não chegaria como uma ótica individual, né? Isso acelera um pouco a nossa expansão, nos traz mais oportunidade e nos diferencia desse mercado. Quem quer entrar hoje, por exemplo, quem está atrás de uma franquia, fala, pô, área da saúde é legal, mas eu tenho minhas dúvidas, talvez uma ótica seria um negócio. Como que eu faço para chegar em vocês e virar um franqueado? A gente tem a nossa equipe de expansão, né? A gente está em franca expansão, tanto para voltados aí junto com o Grupo Cartão de Todos, como também para óticas individuais, né? Então hoje a gente tem toda a nossa parte de expansão. Ao final a gente vai deixar o contato aqui pessoal para eles ligarem, mandarem e-mail. O momento jabá. A gente fazer aquela reunião, né? Explicar um pouco do projeto, que com certeza é algo inovador, né? Dentro do mercado brasileiro. E a gente tem aí um caminho bem interessante aí para traçar juntos. Show de bola. Para falar de sociedade, eu já tive alguns sócios e não é uma das coisas mais triviais de empreender. É uma das coisas mais difíceis, na verdade, de acertar a mão em quem você tem de sociedade. Eu vi que cada um tem um perfil muito específico e complementar, assim. Vocês tiveram uma grande sorte aí de se encontrarem ao acaso. Como vocês fazem no dia a dia para dividir as tarefas e as agendas? Sorte precisa te encontrar preparado, né? Sem dúvida. Exatamente. Então, nós estávamos preparados e eu digo que o nosso encontro foi estratégico. Nós não nos conhecíamos, mas também para montar uma sociedade houve uma disciplina, né? Houve encontros semanais para a gente ir se conhecendo ali. Houve também... nós fizemos análise de teste comportamental de todos os sócios, então para a gente entender, mesmo à distância, aquela época, né, pandemia, ninguém se encontrava, todo mundo era por tela, então houve uma confiança também, então assim, são estratégias também do empreendedor, né, é claro que tem o seu feeling, mas também tem uma visão holística, uma visão estratégica para tudo isso acontecer, e aí a gente chama de sorte. Mas... Dá muito trabalho ter sorte, né? Dá sorte. Bastante, dá bastante trabalho. Mas a gente se organiza bem pelo perfil comportamental, né? Eu sou a CEO da marca,
também olho com os olhos para o marketing, para a direção do marketing. O Fábio faz a parte de direção de expansão e de inovação, também pela formação dele, né, de tecnologia, que já tem uma expansão disso, né, maior, um olhar mais clínico para isso. O Mário ele é o diretor comercial, então, assim, realmente é ele mesmo, né, o contato com a indústria, contato com as nossas parceiras, então toda a parte faz, então todo o business plan, ele monta time comercial, então toda essa visão é dele, e a gente vai trocando semanalmente as ideias, vai se auxiliando, vai se ajudando com a formação que cada um tem, e eu também faço um pouco da parte de direção jurídica, né, também pela minha experiência, ter formação, e a gente se completa nesse sentido aí a sociedade flui muito bem, a gente é muito bem estruturado, a gente tem uma amizade, apesar de não se conhecer lá no início, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. E a gente se organiza bem, né? Acho que a sociedade colaborativa, né, que é a forma que a gente, né, vem se relacionando desde o início, acho que ela ajudou muito nisso. Cada um tem uma área, mas, né, todo mundo aqui dá um pitaco na área do outro, né? A gente realmente quer ajudar porque somos sócios que estão trabalhando no negócio, né? E isso eu vejo como diferencial de várias empresas. Muitas das vezes a gente tem algumas empresas que você tem poucas pessoas ali da sociedade que trabalham, talvez 1 ou 2, e você tem muito investidor por fora, né? Então, no nosso negócio é um pouco diferente, né? Então, os sócios do negócio, eles estão ali interessados no crescimento, estão sentindo as dores, né? Somos franqueados do nosso próprio negócio, então... É o famoso skin the game, né? Então, eu tô só franqueando, tô sendo franqueado também. Tô sendo franqueado também, tô sentindo a dor, tô entendendo, né, como é do outro lado ali da mesa. A empatia é diferente, né? Quando você veste a camisa do outro lado também. Com certeza. Você aprende a entender os dois lados da moeda, né, e mais que isso, acho que quem ganha, né, são as duas pontas, né, tanto o franqueado quanto a franqueadora, que a todo momento ali a gente está, né, pensando em melhorar os dois negócios, não está pensando só no lado da franqueadora, ou só no lado da loja, ou só, né, falo que o negócio bom tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o franqueado, tem que ser bom para a franqueadora, tem que ser bom para o cartão de todos, né, tem que ser bom para todos. E o modelo começou já como franquia desde o start, ou não? Vocês começaram com lojas próprias, depois já... Começamos com 4 lojas, né, de projeto piloto, a gente avaliou e validou todo aquele processo que a gente tinha, né, entendido que seria ali o modelo. Não, a incubadoria tem que aprovar o DRE do negócio, não é só botar lá e começar a vender. Eles aprovam, nós ficamos 10 meses em teste, para depois que a aprovação vir, a gente começar a vender. E quais são os grandes desafios desse mercado, falando de óticas? Que a gente parece que você liga a TV, tem comercial para tudo que é canto, vendendo óculos a rodo. O que está acontecendo nesse mercado, assim, que vocês viram que brilha o olho de vocês? No meu caso específico, né, isso já vem da família, né, eu não tive muita opção. Não é o caso deles que tiveram opção. Né, já estava... Na verdade, eu comecei nesse negócio há pouco mais de 40 anos, que não era linkado à ótica, mas era junto com a ótica, que era a fotografia. Legal. E a fotografia morreu, sobrou a ótica, eu abracei e não larguei mais. Então, foi por aí que eu, no caso, comecei a trabalhar com ótica. Depois eu fui para a indústria ótica, aí fiquei 20 anos da indústria ótica. Aí da indústria ótica, já estamos falando 2016, aí eu voltei para a família, comecei a trabalhar no grupo da família de ótica e estou até hoje ainda com a família, agora outra família, estamos todo mundo se unindo nas famílias aí. A gente tem... O mercado é um mercado em franca expansão. A gente entende que tem muitas oportunidades, né? Se você observar aí pelo lado das grandes redes, então hoje nós temos uma quantidade muito grande de lojas no país, mas muitas delas no formato individual, né? O senhor ali do bairro que abriu e ele tem uma loja familiar. Se você olhar pelo lado da rede, né, o Brasil ele ainda tem muitas oportunidades, né? Eu tenho muitas óticas individuais ali. Então eu vejo que essa
também é uma grande oportunidade para a visão de todos, né? De levar know-how, de levar negociação de preço, de levar assessoria, porque muitas das vezes você tem ali uma pessoa que está sofrendo, que está lá atendendo só o bairro, e poderia estar num outro patamar de loja, de produto, de faturamento, né? Então, esse eu vejo como uma grande oportunidade e carência do mercado. Exatamente. O mercado brasileiro, ele tende a se organizar, né? Acho que nos próximos anos aí. Se a gente pega aí o mercado americano, a gente vê uma estruturação mais voltada para franchise, né? Para franquias mesmo. É o que o Fábio falou. Se a gente pega esse mercado individual e a gente organiza ele, quantas oportunidades a gente tem ainda, né? Então, acho que a gente está no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Né? E se você botar isso em números, é um território fértil. A gente tem aí 5.000 óticas franqueadas contra 35 mil independentes, 30 mil independentes. A gente não chega a 40 mil no país pela biótica, né? Não dá 40, mas é próximo disso. Com 5 mil, temos aí 35 mil óticas para trabalhar independente. Em algum momento, todas vão virar, a sua maioria vai estar debaixo do guarda-chuva de uma franqueadora. É quase que impossível voltar esse processo, ele só vai crescer. E a gente tem praticamente 2 tipos de produto, né? A gente tem o óculos de correção e tem o óculos de sol. Sim. Vocês comercializam todos? Como que é essa relação? Consegue comercializar qual mais? Como que tá o mercado para vocês nesse sentido de produto? Em termos de produto, nós somos especializados em óculos de grau, esse é o nosso negócio. Mas, a gente não tá fora da moda, né? Afinal de contas, a gente, né, tá vendendo óculos, a pessoa tá lá e quer comprar um óculos. Hoje em dia, o cara tem tecnologia para oferecer uma lente escura num óculos solar de grau. E só uma casa especializada como a nossa tem esse poder. Senão ele vai parar num lugar que vai vender um clipão para ele, aí não é bom. Perfeito. Falando, Dani, de liderança, né? Você está lançando um livro agora. Como foi esse processo do livro? Porque escrever não é fácil, né? Para concatenar as ideias, pensar nas histórias. A gente está construindo a história ainda, né, Douglas? Na realidade, esse livro, eu já venho desenvolvendo ele um tempo. Estou desenvolvendo um livro solo, mas por enquanto eu não vou publicar esse livro solo ainda. Porque eu cheguei num determinado momento que eu falei, tem muita história ainda para contar. Espera um pouquinho que a gente vai contar essa história. Então, agora eu vou estar fazendo uma coautoria num livro e eu vou falar do método visionário nesse livro. Vai ser muito legal. O método visionário? Me conta. Isso aí é um segredo. Esse aí é o segredo que tá nesse livro aí. Mas conta pra gente antes de começar, assim, só uma palhinha pra gente ter vontade de comprar esse livro quando lançar. Eu vou contar um pouquinho, né, o que o método visionário, o que ele pode construir em você. Então, eu começo falando exatamente de quem é você, o que é a Dani Mota Visionária, porque eu sou reconhecida assim nas redes sociais, Dani Mota Visionária, e o que a Dani Mota Visionária faz para ter toda essa motivação, essa energia, e vou contar também como que a gente construiu essa visão, que é o negócio propriamente dito da visão. Então tá bem interessante, tá bem assim, gostoso de ler. Eu começo a falar, vou mudar isso aqui, não, vou mexer mais um pouquinho, não, eu esqueci disso, tem que contar isso, eles não podem deixar de ler isso aqui vai transformar a vida das pessoas, vai mudar a vida das pessoas. Então assim, tá legal, tá bem legal, mas vou deixar aí pra gente, vou fazer o lançamento em março. Legal. Vai ser na Alphaville, vai ser bem, bem legal. Logo aí, né? Quando piscou, já tá lá. Já tá lá. O jeito tá rápido os dias de hoje. E falando de coisas rápidas e curiosidades, a gente tem um quadro de colaboradores aí de 95% feminino. Sim. Como vocês chegaram nesses números? É uma coisa de mercado? É uma coisa que vocês deram esse empoderamento feminino? Como você puxou essa barra? É uma coisa de mercado, tá, Douglas? É bem mercado, não é, assim, algo que a visão de todos escolheu, não. O mercado, ele se define mais pelo feminino, né?
E a mulherada tá aí, né? Tá aí todo mundo saindo de casa para trabalhar. É um mercado delicado, é um mercado também de estilo fashionista, então isso vai definindo um pouco também, sabe? Então, esse mercado das visionárias aí, da visão de todos. Quando a gente fala de inovação, Fábio, a gente vê agora uma onda de óculos com muita tecnologia embarcada, né? A gente vê os óculos da Meta, com inteligência artificial e tudo mais. Como vocês veem isso no negócio de vocês, num roadmap de um futuro, que a gente chama lá de H1, H2, H3? Como que tá para você essa parte de tecnologia? Eu vejo que a tecnologia ela sempre vem para ficar, né? E nos óculos eu vejo que pode mudar muita coisa, né? A gente tá começando a ver o celular perder um pouco aí das suas funcionalidades, né? Na verdade, o telefone era feito para ligar, hoje, né, o que a gente menos faz no telefone é ligar. E agora tá vindo os óculos, né? Primeiro com a Meta, agora a gente tá tendo muitas outras startups chegando. Eu tava falando até hoje sobre isso, né, Mari? A gente vendo algumas startups com designs até mais interessantes, né? E vejo como um caminho sem volta, num curto prazo. E a visão de todos, com certeza, né, vai estar... Já estamos, né, com o olhar voltado para isso. Né? Sim, isso eu acho que vai ficar mais especializado, inclusive. Sim. Há poucos meses atrás, um amigo trouxe um óculos de Miami e ele queria usar o óculos, né? Tem tudo, tem som, tem câmera, tem tudo, só não tem grau. Aí ele tem que falar comigo, não tem jeito. Então já me corre. Curiosidade, dá para colocar grau? Sim. Ele é para colocar grau. Ele é de grau, né? E assim como o telefone, né? Chegou um ponto que você fala, o telefone dá até para ligar, né? Quem sabe o óculos a gente não vai começar a falar que também dá para enxergar, né? Além disso, a gente também vai ter toda a tecnologia embarcada nele. Então, não sei o que vai ser feito do celular, hein? Não vai ter. Tem uma coisa que eu acho interessante de óculos, que normalmente quem usa não quer usar, não sei se por vocês, eu uso lente de contato, porque chega uma hora que tem reflexo, cansa, machuca, tal. Tem novas tecnologias vindo, as pessoas estão vendo alguma coisa diferente. O que vocês veem nesse movimento de parar de usar ou não? Tem algo que vocês percebem disso ou não? Eu não vejo a menor chance. De pararem 100%? Não tem como. Hoje não tem como. A própria lente de contato é contrato, né? É mais difícil você ficar o dia inteiro com ela no olho do que você ficar com um óculos. O óculos é muito mais simples. Você pode usar por uma questão de vaidade ou de esporte. Você vai praticar um esporte com óculos fica difícil. A lente de contato é mais fácil. Jogador de tênis ou de futebol, qualquer tipo de esporte. Mas no fundo, a adaptação do óculos com a lente corretiva é muito mais leve, mais simples e pode te dar um ar né, de genética melhor do que você ficar o tempo todo colocando alguma coisa no teu olho que vai trazer uma bactéria, que pode causar alguns danos sérios, cortar uma córnea, enfim, não é simples usar a lente de contato. Obrigado pelo disclaimer aqui, agora eu fiquei mais tranquilizado. E além disso, eu acredito que o mercado óptico vai passar por uma transformação tecnológica. Então, o óculos não vai ser somente para corrigir a visão, né? Ele vai vir também com tecnologia embarcada. Então, eu acredito que esse mercado ele tende a crescer ainda mais. Talvez daqui a pouco você vai voltar a usar óculos, tá? Volte a ser interessante, mas em casa eu uso. É que aqui eu ainda sinto um desconforto de estar na luz aqui. Não sei se vocês estão percebendo, né? As luzes do estúdio, às vezes, elas ficam com umas manchinhas. Eu falo, cara, vou tirar e usar. Mas incomoda, o ar-condicionado incomoda. Não é trivial. Vocês têm lentes de contato também lá dos filmes que vocês entregam também, né? Legal. E procura entregar... a gente procura entregar a de uso diário, né? Até para evitar todo esse problema de contar, o cara usa, joga fora e acabou. Esse é o mais indicado, vamos dizer assim. Falando de empreendedorismo, assim, o que vocês mais gostam de fazer? Aí é uma pergunta direcionada a cada um, falar, putz, quando estou empreendendo, minha zona de conforto é essa. O que é para você, Dani? Ai, nossa, aí é horas de bate-papo. Eu acho incrível o empreendedorismo. Eu vejo
no empreendedor, o sangue no olho, aquela vontade, assim, de querer mudar o mundo, de revolucionar a mente das pessoas, de querer colocar todo mundo para frente, de querer que todo mundo seja independente, seja empreendedor. Eu sou uma mente que crio, se deixar toda semana, todo dia eu tô criando uma empresa na minha cabeça. Eu já devo ter vários projetos de mente, alguns escritos, alguns já registrados. Você for lá no NPI, você vai ver várias empresas minhas registradas lá já. Então, eu crio muito. E aí eu fico pensando, poxa, esse projeto aqui, aquela amiga minha tem a cara desse projeto, cara. Aí eu vou lá, cara, você tem a cara desse projeto, vem cá, vamos fazer esse projeto junto. Mas as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de acreditar nelas, sabe? Então aí eu vou com aquela sede, aquele empolgamento, não, vou fazer isso e tal, já fiz. E aí a pessoa, tá bom. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Daqui a pouco eu vou vender ideia, que eu acho que tá bem interessante isso. Mas eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Eu acho que a minha grande motivação de ser empreendedora é a oportunidade de transformar a vida das pessoas, é fazer com que elas possam passar para um outro nível. Tem várias pessoas que estão do meu lado que não está nada combinado, mas existe esse depoimento, sabe? Que eu consegui fazer com que elas enxergassem uma oportunidade que elas nunca imaginariam ter. Então, para mim, essa é uma grande motivação. Fábio, para você, qual que é a sua zona de conforto ali, quando você fala, cara, tô empreendendo, isso é o que eu mais gosto de fazer? Cara, eu acho que eu, assim como a Dani, eu adoro montar novos negócios, mas a minha zona de conforto é a parte de análise financeira. É um negócio que eu gosto muito, dessa estruturação, sabe? De entender os números do plano de negócios. Eu fico horas namorando aquilo, vendo, pensando o que a gente pode melhorar. Então, isso é algo que eu gosto, me dá prazer, sabe? De chegar, às vezes, da gente conseguir melhorar uma linha ali dentro do nosso modelo ou dentro de qualquer outra empresa que a gente está montando, né? Hoje já são 4 empresas dentro desse negócio. Então, assim, a gente entender as oportunidades, as necessidades, montar novos negócios e estruturar, né? Eu falo assim, empresa boa é a empresa que atende a necessidade do cliente e que dá lucro, né? Então, não pode só dar lucro ou só atender a necessidade do cliente, a gente tem que ter um meio termo, né, dentre esses interesses aí. Para você, Mário, o que pulsa mais o coração quando a gente fala de empreendedorismo? Sempre linkado, né, ao meu negócio, é aquilo que me dá vontade de acordar de manhã e trabalhar. No caso, ótica, né, o mundo ótico, tudo isso, para mim, é muito motivador. Tanto que aos 60 anos eu resolvi começar uma empresa, né? Talvez, se não fosse ótica, eu não faria, aos 60 anos. Mas sendo ótica, com certeza. É mais desafiador, né? Dá para escalar, dá para montar outro negócio, né? Dá para deixar para posteridade, porque é mais difícil montar negócio sim, mas você quer, né, colocar uma pedrinha no caminho a ótica, teve a colaboração desse cara aqui. Esse cara mudou alguma coisa. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Cara, falando de história, você falou que tem algumas pra contar. Quero que você traga uma agora que foi tipo um grande diferencial na história da Visão de Touros até aqui. Nossa. Ai, tem tanta história. Senta que lá vem a história. Nossa, tem tanta história, assim. Para começar, lá atrás, quando eu estava lá na incubadora de franquias, eu já tinha desenhado todo o projeto da Visão de Touros. Você começa a pegar amor, né, naquilo ali. E aí, quando o projeto foi lá para comissão, né, de incubadora lá para aprovar, aí eles falaram assim, olha, você vai ter que mudar o nome da Visão de Todos. Eu fui, putz, e agora? Aquela criatividade, tô tão apaixonada, Visão de Todos, já pensei em todos, né, já criei várias outras frases nisso, como é que vai ser? Aí, já criei toda a cultura, e aí eu falei, vou usar o meu artifício aqui de jurídico, né? Você é minha própria advogada aqui. E aí comecei a advogar em causa própria. E aí convenci os grandes chefões lá que a Visão de Todos era o nome que tinha que ficar. Essa usou o poder de DI.
daí, né? Aí vem a influenciadora. Exato, aí teve a influenciadora. Aí eu comecei a fazer comecei a conversar com os meus colegas lá da comissão, que eles votavam, aí eu comecei a articular, né? Fui um, fui outro, e fui fazendo a defesa ali, né, do primeiro nome da visão de todos ali. Acho que dentre isso tem muitas histórias, né? Assim, quando a gente falou, não, peraí, outra história que teve também. Quando a gente começou a criar, eu falei, as pessoas falam assim, Dani, mas esse projeto é muito visionário. Como assim, né? Eu tô no grupo há tanto tempo e eu não percebi essa oportunidade. Eu falei, você é visionária. Aí eu falei, eu sou visionária? Então, peraí, eu não posso vir nesse projeto sozinha. Porque aí a gente tem algumas frases, né? Que aí eu divido essa frase com a Mara aí. Dissemine uma ideia e multiplique visões. Então, uma ideia um dia nasceu e agora a gente vai multiplicar visões. Então, vamos multiplicar visões como? Com quem? Com pessoas. E aí eu falei, se eu sou visionária, então a gente tem que trazer uma legião de visionários. E aí foi quando também um dia na reunião, eu falei, olha, todo mundo agora é visionário, tá, gente? Então nós somos visionários dessa marca de sucesso e tal. E aí hoje eu converso com as pessoas assim, e aí, visionário, Douglas? E aí, visionário, Mário? Então toda terça-feira eu tô, 8h30 da manhã, tô na reunião. Primeira coisa que eu faço quando eu abro a reunião, eu falo com o Brasil inteiro. Então eu adoro, né, eu escutar o sotaque deles. Eu falo pelo nome deles, chamo eles pelo nome. Visionária Vânia, visionário Wesley, bom dia, visionário Melina, bom dia, visionário, né, Kimberly. Eu falo o nome de todos eles aí e é uma alegria escutar eles. Tem muitas histórias aí. Fábio, e você? Pô, tem uma história bem legal na verdade, quando a gente conheceu o Mário, né, que veio eu e Dani pra São Paulo, e a conversa foi boa, mas eu senti que ali não tinha dado um match, sabe? não tinha rolado, sabe? Brilhar o olhinho não dele. Fez brilhar o olho dele. E eu lembro que eu saí de São Paulo, era 7 da manhã, eu tava de carro, né, nessa semana. E foi uma viagem muito longa, eu gastei tipo 4 horas a mais, porque teve acidente na 381, parou tudo. E ali eu fui, poxa, mas projeto tão legal, como que ele não tá enxergando essa oportunidade, Foi né? indignado. Eu fiquei indignado, liguei pra Dani, liguei pra minha esposa, aí conversando com minha esposa, falei, Janaína, mas ele não entendeu. Ele falou, Fábio, vocês só falaram de negócio, vocês não falaram de vocês. Mas não sabe quem é o Fábio, não sabe quem é a Dani. Então, explica pra ele quem é o Fábio, quem é a Dani. No dia que eu expliquei, ele se tornou sócio e aí até hoje. Ah, foi legal. Se você vai fazer a mesma pergunta pra mim, eu já antecipo. Com certeza. Na verdade, era a sua história agora. Dessa amizade que surgiu, né, o dia que a gente começou a parar de falar só de negócio e começou a falar da gente, tudo começou a fazer mais sentido. E até o pitch rolou mais fácil, né, até as ideias vieram, né, dissemina uma ideia, tudo começou a rolar com bastante facilidade. Até aquele momento eu estava fazendo uma coisa muito mecânica, né? Coisa que a gente sempre faz, né? Você está fazendo aquilo que você faz no teu dia a dia. Mas quando você começa a perceber que você está fazendo alguma coisa pro teu futuro e de algumas pessoas, aí o sentimento da razão muda. Foi isso que aconteceu. O propósito foi totalmente diferente. Eu estava fazendo inicialmente para ganhar dinheiro e depois não, né? Para ser feliz. Cara, isso faz toda a diferença, né, cara? Quando você... É o famoso Ikigai, né? Quando você acha a veia ali de que o negócio te motiva além do que é você, fica muito mais fácil fazer tudo, né? Acaba nem tendo desafios de negócio. Você fala, cara, é só mais uma missão que eu tenho que fazer aqui. Não é um problema que eu tenho que resolver. E falando de problemas, quem empreende tem vários problemas. Hoje, se fosse contar uma história de um problemaço assim que vocês conseguiram contornar, quem quer puxar essa história? Tem problemas que são eternos, né? Desde que eu tô na ótica, o problema da ótica é a pessoa que tá no balcão. Porque é uma pessoa que tem que ter uma habilidade técnica, não dá para ser uma pessoa que vende fantasia, né? Uma coisa que tá de prateleira, nada ela é de prateleira, tudo é muito personalizado. Tem que conhecer de matemática, tem que ser simpático, difícil. Então sempre tivemos essa dificuldade no mercado e construir pessoas, né? E a gente consegue fazer isso lá na Visão de Todos, não com facilidade, mas a gente monta pessoas, a gente monta
monta visionários para fazer um atendimento, né, de uma pessoa que nunca viu ótica na vida. E isso é um trabalho bastante relevante. Você puxou uma coisa que é interessante, né? Quando uma pessoa vai comprar um óculos, é a identidade dela. Sim. Né? Tanto que quando você muda o modelo de óculos, depois você usa muito tempo, você tem uma crise de identidade. Né? Tem gente que usa um tipo de óculos e fala, cara, se o fabricante parou de fabricar esse, aonde eu vou fazer sob medida? Porque não tem como, não tem condições. E se treinar isso, como vocês conseguem passar essa parte de visagismo, moda, matemática? Como que é treinar esse profissional para estar ali no balcão? A gente tem alguém, né, lá em especial. Eu até gosto da pessoa que tá lá. Né? Tenho assim uma simpatia por ela. Ela conhece bem do assunto, ela consegue transmitir isso com uma certa facilidade pela prática que ela tem do negócio. Mas, né, a gente tá falando com alguém, né? Mas tem coisas que são básicas, né? Assim, que dá para você passar com facilidade mostrando. Por exemplo, você tá olhando para mim. Você me reconhece. Você quer ver eu ficar diferente? Olha quando o óculos fica em cima da minha sobrancelha. É outra pessoa. Mata o cara. O cara perde a identidade. A sobrancelha tira a identidade do cara. Então, são coisas simples, né? Que você passa por uma pessoa, nunca vende com nasal acima disso. Não deixa chegar aqui. Você vai entregar um produto ruim. O cara vai chegar na casa dele, a mulher dele não vai reconhecer ele. O cara vai pro trabalho e as mulheres vão achar que ele tá feio. Não é. É que ele tá com óculos errado, né? E a gente procura entregar um produto na visão de todos que o cara fique satisfeito com o que ele tá comprando. Cara, isso faz toda a diferença, né? Tipo usar gravata pra baixo do umbigo. Então. Tipo, você vê se esse cara não sabe o que tá fazendo. Sair de casa complicado. Dá sair errado, né? E falando de trejeitos, assim, de vender e tudo mais, expansões, pra onde vocês estão mirando agora pra fazer a visão de todos chegar mais longe? Então, Douglas, hoje a nossa intenção é fechar, né, 100% dos estados do Brasil com visão de todos, né? Então a gente está focado muito nas grandes capitais, né? Hoje a gente tem um olhar para o norte e nordeste do país, onde a gente tem um pouco menos capilaridade, né? A gente quer chegar mais nessas regiões. E a gente quer crescer o mais rápido possível, né? Nós temos um Brasil de oportunidades, estamos, né, hoje muito bem estruturados, né? A gente estava falando até hoje sobre isso, né? Um pouco entre os sócios. A gente passou por um ano de estruturação porque a gente vai sentindo as dores do crescimento. Toda empresa que cresce muito rápido, né? Como foi a nossa, ela vai te demandando ali vários setores, vários processos e você vai se estruturando. E a gente, né, hoje está muito maturado todos os processos para essa expansão aí, né, mais acelerada ainda. Quando a gente fala de customer experience, né, quando a gente fala do consumidor, do cliente, entender esse cara, como vocês fazem para pegar esses dados, trabalhar o CRM de vocês, deixar essa base ali, ativar essa base? A gente está chegando no que a gente chama de marketing aqui, né? O relacionamento e tudo mais, comunicação. Como que é essa trilha para vocês? A gente está numa fase até de construção muito legal dessa parte de réguas, né, de CRM, de dados, né? Hoje os dados, ele é algo muito importante, né, para todas as empresas. E a gente tem conseguido, né, evoluir nessas regras de comunicação de uma forma muito, muito legal. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente vai ter agora, né, Dani, é a parte do e-commerce. Porque através dele a gente vai conseguir, né, chegar em clientes, né, e clientes chegar até nós, não necessariamente somente através da loja. A gente tem construído isso. Hoje a gente está com uma implantação, inclusive, do CRM do HubSpot, que é um CRM bem robusto, e a gente vai, através dessa integração com eles, aí, acelerar muito o processo de comunicação com o cliente. Falando de mulheres que querem chegar numa posição de liderança, Dani, empreendedorismo é um dos caminhos, mas que outro você vê assim de visionário para visionário?
Eu falo que primeiro as mulheres precisam acreditar nelas, né? A gente tem muitas funções. O empreendedorismo, ele já nasce com a gente, com nós mulheres, né? Nós temos que administrar a casa, os filhos, o marido, fazer gestão de quem está nos auxiliando ali. Isso já inicia o empreendedorismo, né? Elas têm que acreditar nelas e têm que ter coragem, né? Nós somos muito criativas, temos capacidade de administrar várias funções e o mercado precisa das mulheres, né? Esse é um protagonismo forte que nós temos aí. Se a gente for falar, só para você trazer um dado aqui para vocês, das 5 maiores redes de óticas do país que nós temos, eu sou a única mulher CEO. Então, ou seja, eu posso falar até um pouco mais, tá? Tô falando assim porque a Visão de Todos está nesse ranking aqui, né? Até quinto lugar. Mas eu posso falar até demais. Se nós formos pegarmos os indicadores do nacional e internacional, poucas mulheres ocupam o cargo de CEO. Então, a gente tem, assim, uma oportunidade no mercado. A mulher, ela se divide com muitas funções, porque ela tem que ser mulher, ela tem que ser mãe, esposa, né? E se ela ocupa um cargo de empreendedora, ainda tem que ser empreendedora, ainda tem que se cuidar. Porque para fazer um podcast desse, quanto tempo eu usei mais do que os meninos? Eu tive que ir no salão, tive que buscar um look adequado, tive que me posicionar. Dois ali forma, só limparam o óculos, só ia. Limparam o processo. Daí uma camisa branca, um casaco e veio, né? Uma camisa branca e veio. Então, ou seja, a gente tem aí um esforço maior, mas é super possível e o mercado está aberto para receber todas essas mulheres visionárias que são. Para você, qual que é o maior desafio como CEO? Está numa mesa aqui com 3 homens e uma mulher. E aí tem que ter realmente, assim, o esforço que eu te falei, né? Que a gente acaba fazendo um pouco mais. De se posicionar, de trazer os direcionamentos corretos. Então, talvez esse seja um grande desafio. Eu falo que eu tô indo muito bem, né, meninos? O que vocês acham? Assim, tá conduzido bem, né? Tá, Mário. Com certeza. Eu tô indo muito bem, mas é muito preparo, né? A gente, acho que todo cargo, tanto homem quanto mulher, né? A gente tem que se preparar para aquilo que a gente escolhe, qual a cadeira que a gente quer sentar. Então eu falo muito isso, eu ultimamente tenho falado muito isso na minha rede social. Qual cadeira você quer sentar? A cadeira que você se coloca, você tem que se preparar para ela. Eu entendo que eu venho me preparando muito bem, eu estou bem conduzida na cadeira que eu estou sentando hoje. Falar de logística nesse país que é tão complexo, na hora que a gente vai falar de expansão. Vocês têm a própria rede logística, como vocês fazem essa parte para chegar nos franqueados, nas suas lojas? No que diz respeito às lentes, a gente trabalha com as 2 maiores empresas do mundo, né, do país. E eles já têm uma logística pronta para atender o país todo. Dificilmente não tem cobertura de um deles em algum lugar. E no que diz respeito às armações, que também não seria muito difícil, mas nós temos uma distribuição própria. Então, acaba que tem alguém dedicado para fazer um CD justamente para atender as nossas lojas. Você falou do e-commerce, né? O grande desafio de digitalizar o seu ponto de venda ali. Como vocês estão começando a estruturar isso? O que vocês veem de desafios nesse horizonte? O grande desafio que eu vejo, né, a gente falando desse horizonte aí, é a experiência do cliente, né? Porque a armação, como você falou, a identidade é algo muito pessoal. E você poder levar para ele essa experiência de provar, experimentar uma armação ali de forma, né, digital, e ter a confiança que aquele produto vai ficar bom para ele, acho que é um grande desafio hoje, sabe, do e-commerce. Então, hoje a gente está estudando algumas plataformas, né, para trazer isso. Ainda temos algumas limitações, porque muitas das vezes a gente não consegue digitalizar essa armação, né, da forma real dela.
e trazer essa experiência para o cliente, né? Porque não é só o formato, é o tamanho também. Então, você precisa ali, inclusive, levar o tamanho certo para essa pessoa. Então, o grande desafio hoje do e-commerce, sem dúvida alguma, acredito que de todas as empresas de ótica, é levar essa experiência aí para o cliente. E tem algum grande benchmark que vocês fazem de alguma loja de fora? Tem alguma rede que vocês se apoiam assim para pegar de referência? Eu gosto da pausa dramática. Não, na verdade, quando a gente fala disso, a gente fala da experiência que eu trouxe de todos os clientes que eu trabalhava. Eu trabalhava na época que eu fazia esses atendimentos, eu trabalhava com 17 capitais e no máximo 3 clientes por capital. Então, pô, as experiências que eu vi esses caras passarem é surreal. Eles têm um mercado muito grande na mão. Então é copiar um pedacinho de cada um, entender aquilo que faz algum sentido para mim também, né? Porque não adianta fazer sentido, mas se para mim não faz, não vai rolar. Mas a experiência que eu trouxe desses caras todos, que são grandes mestres do varejo. Conheci a grande maioria pessoalmente, tinha um contato muito grande com eles. E o tempo todo eles me aculturando de alguma coisa. Muito embora eu estava do outro lado da mesa, mas o meu dia a dia era com esses caras. E todos eles com poder de varejo bem grande. Cara, tem uma das coisas que eu bato muito aqui no podcast, que é o aprendizado contínuo de quem está empreendendo. E cada um tem um raio-x de como aprende diferente no dia a dia. Tem gente que vai para podcasts, usa mais livros, mentorias, vai para cursos presenciais. Como que cada um aqui faz? Fazer um raio-x aqui de você, Dani. Como que você busca conhecimento? Eu sou bem curiosa, tá, Douglas? Então, assim, como começa o meu dia? Eu tenho um ritual, né, do método visionário. Eu começo meu dia, acordo bem cedo, 5 da manhã já estou despertando, então ali eu já falo que eu tomo um shot da coragem ali, que é alguns suplementos ali. Depois eu faço um treino e logo depois do treino eu tenho as minhas meditações e já vou me atualizando. Então já tenho alguns canais, né, que eu vou me atualizando. Então tem atualizações econômicas, tem atualizações do mercado óptico nacional e internacional, tenho atualizações do varejo, atualizações políticas, então eu vou por aí. Também busco livros, né? Então eu gosto muito de ler, então eu estou sempre lendo, estou sempre estudando as histórias dos CEOs, né? Do mundo, vejo como que é o comportamento deles, o que eles estão fazendo. Tem algumas escolas de negócio que eu participo, como a Starts, então já fiz alguns cursos deles. E é isso, né? Acho que muito podcast também, então assim, claro que não dá pra gente poder, dentro da hora ali curricular, dá pra você se atualizar. Nós temos que fazer extracurricular, né? Então eu tenho uma jornada, eu sou mulher, esposa, mãe, tenho 2 filhos, a Clarinha e o Miguel, crianças, a Clarinha tem 8 anos, então também tem que dar atenção pra eles, olhar a agenda de escola, né? Aquela dinâmica toda, mas assim, aos finais de semana eu tô sempre auxiliando a casa e escutando um podcast, me atualizando ali. Então, são escolhas. Eu escolhi sentar na cadeira da liderança, e liderança tem que estudar. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. O pessoal acha que é fácil, né? Não é fácil. E pra você? Depois fala que foi sorte, né? Exato. Precisa de 15 anos sem dormir direito pra ter a sorte do dia que o pessoal fala. Mas é como a Dani falou, né? Ela tem que te encontrar preparado, né? Sorte tem que te encontrar preparado. Tem que te encontrar preparado. Se ela te encontrar despreparado, você vai perder a chance. E como que você se prepara? Eu sou muito do áudio e do visual, sabe? Sou mais... leio alguns artigos e tudo, mas eu faço uma caminhada ali, gosto muito de ouvir, né? Podcast, gosto muito de assistir vídeo. Gosto muito de fazer consultoria também, né? Sempre que a gente tem, então a gente tem isso muito na empresa também, a gente traz muitas consultorias de várias áreas, né? Pra gente entender um pouco da parte técnica, como que, teoricamente, a gente pode se comportar ali nos mais variados problemas que a gente tem. Mas eu gosto mais do áudio, do visual mesmo, dos podcasts, é algo que me agrega muito, e eu gosto de ouvir essas experiências, né? Porque muitas das vezes a experiência
ela vai te trazer uma solução mais rápida, talvez mais prática, do que, teoricamente, uma prática ou um artigo, alguma coisa ali que foi escrito, né? Então, a experiência hoje conta muito. E para você, Mário? Eu gosto muito de summit, vejo os diversos, gosto muito de ir em feira, participo muito do varejo ativo, né, que é uma feira que tem aqui no Transamérica no começo do ano. É uma feira de varejo, não é ótica, é tudo, né? Tipo uma NRS, né? Exato, só que é o nosso aqui, né, proporcionado ao nosso negócio. E isso tudo traz muita novidade, traz muito formato diferente, traz muita cultura do varejo, porque no fundo a ótica, como qualquer outra coisa, vive de épocas, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, isso que motiva as pessoas a comprarem. E se a gente não está entendendo esse momento das pessoas e não espelha o que você aprende ao redor, você não vai estar dentro do varejo. E é isso que eu procuro fazer, estar sempre em contato com esses caras, com essas empresas, com essas feiras. Isso ajuda bastante. Chegando na nossa reta final aqui, quero que vocês parem para pensar, tá? Porque é difícil responder essa. O que você não faria na história da Visão de Todos se fosse começar ela hoje? Do que vocês fizerem e falar, putz, essa eu não faria de novo. Essa é uma Pergunta difícil, hein? difícil, que eu não faria, porque eu faria exatamente como foi, né, Mário? Essa É que quando você faz uma pergunta dessa, a gente tem pouco tempo de vida. E pouco tempo de vida me proporciona a ter menos erro, né? Porque a gente tem tanta experiência reunida aqui nessa mesa que a possibilidade de erro é pequena, né? E a gente pode até não arriscar tanto, mas o erro que poderia marcar e falar, pô, nunca mais vou fazer um troço desse. A gente não tem esse tempo, os negócios, né? não tem esse tempo, a gente já passou isso em algum lugar. Então hoje, 4 anos de vida, não dá tempo de ter uma besteira tão grande assim a ponto de marcar. Talvez faria de outro jeito. A mesma coisa de outro, mas sempre a mesma coisa, de outro jeito, mas a mesma. A marca Visão de Todos, ela já nasceu leve, né? A gente tem um layout, não sei se eu acho que eu não contei aqui, mas é a oportunidade, a gente tem um layout que foi desenhado lá quando eu desenhei o nome dela, que é um layout que eu falei, eu queria colocar a classe A e a classe E no mesmo espaço. Então a gente decidiu fazer um layout tropical. E aí a Visão de Todos, ela é linda. Eu falo que é a ótima mais bonita do Brasil, tá? Então, ali, ela é encantadora, de fato. Traz uma experiência bem confortável para o nosso cliente. E a gente se apaixona todos os dias quando a gente olha para o nosso negócio, quando a gente vê a Visão de Todos, quando a gente vê a cultura que a gente está construindo, quando as pessoas, né, quando vem de fora do mercado e vem para dentro do nosso negócio, fala, realmente vocês são diferentes. E somos mesmo, a cultura é muito forte. Acho que é um pouco da história que a gente traz também do cartão de todos, que tem uma cultura muito forte também. E então é aquilo que o Mário falou, né? Então a gente tem uma experiência que ele tem da experiência óptica, eu tenho a experiência do nosso negócio, a gente já vem sendo moldado pelo esse grupo, todos os empreendimentos, que é o Cartão de Todos. E é uma escola, assim, maravilhosa. Então a gente tem a incubadora que nos auxilia para a gente trazendo know-how, trazendo ferramentas, nos fortalecendo, né, falando, olha, vai para esse caminho aqui. A gente tem vários mentores, né, ali dentro da incubadora, então, ou seja, a gente está dentro de um negócio muito estruturado, dentro de uma sociedade muito sólida, dentro de um grupo muito forte, que é o Cartão de Todos, dentro de uma incubadora de franquias deles, que é uma escola de cultura de estruturação de negócio. Então, assim, a margem de erro do nosso negócio é muito pequena. Entende? Incrível, incrível. E eu falo, nós todos somos operários dessa marca de sucesso, porque todos nós, além de ser investidores, trabalhamos em cada área e nós sentimos, né, todo o negócio ao mesmo tempo. Então, a gente somos operários dessa marca de sucesso, de uma marca de sucesso mesmo, que é a Visão de Todos.
Quando você fala de cultura, é uma das coisas que eu gosto de debater aqui, porque nem todo empreendedor consegue implementar uma cultura e manter essa cultura, e uma vez que ela está implementada errada, para mudar é drástico e às vezes termina com um negócio. O que vocês fazem no dia a dia que a gente pode pegar aqui de dica para a gente passar uma cultura forte? Cara, hoje a gente colocar, acho que o formato como a Dani conduz, né, a empresa, a gente consegue meio que falar de coração para coração com as pessoas. Acho que esse é o grande segredo, né? Quando você constrói algo, você trabalha, você tem um carinho, né, você tem um propósito para esse negócio, você consegue fazer a verdade chegar do outro lado, né? E eu acho que isso, na visão de todos, a gente conseguiu, né, construir ao longo desses 4 anos, com muito trabalho. A cultura, a gente vem até fazendo vários trabalhos, né, para a gente melhorar ela. Mas a cultura, ela nasceu do amor pelo negócio, do propósito, né, de atender a necessidade das pessoas, do propósito de fazer chegar um produto de qualidade na mão das pessoas, de dar uma acessibilidade, de ter uma loja bem estruturada, de preocupar com o treinamento, né, dos visionários. Então, acho que tudo isso que a gente está preocupado a todo momento, né, a gente consegue fazer com que essa cultura ela continue forte e se fortalecendo cada vez mais dentro da empresa. Mas nada mais que isso, é cuidar de pessoas. Acho que se você está preocupado com as pessoas, está cuidando das pessoas, você tende a ter uma cultura forte ali dentro. Show de bola, gente. Obrigado pela agenda de vocês, compartilhar a história. Parabéns pelo sucesso e que cresçam cada vez mais. Momento jabá aqui. Quem quer fazer o comercial, visão de todos, aproveitem. Tem que ser o cara da expansão, né? Pô, batata aqui. Eu ia balar já ia colocar CEO, né? Não, o cara que vende sabe tudo. Boa, Mário, boa. Boa, Mário. O cara que tá com a meta na mão, né? É isso aí, a meta desafiadora. Momento jabá, a visão de todos é um negócio que a gente criou juntos, uma empresa de propósito, uma empresa de pessoas sérias, e uma empresa que realmente entrega benefício para os clientes. Então, você que tem uma ótica, que está sentindo dor aí, que tá precisando de know-how, está querendo assessoria, vem para a visão de todos. Você da área de saúde, você próximo, né, de regiões onde se tem oportunidade para vender óculos, venha para a visão de todos. Com toda certeza é uma escolha certa que você vai fazer, não pelo negócio, mas pela empresa, né, pelas pessoas que estão envolvidas nesse negócio e pelo propósito dessa empresa. Bom demais, gente. Parabéns. Obrigado. E você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.